galera, beleza? Aí, cara. Fala, rapaz. Assim? O que sei, o que sabemos sobre tigres e dragões, hein, Márcio Augusto? Caramba, cara, a gente não decora. A gente não. Mas você acabou de falar aí, você tá em conflito aí. O que O que sei. sei, o que sabemos. Não, eu só botei o sabemos pra incluir vocês no... Entendi. É só uma questão de natureza. De novo você mexeu nesse Cara, negócio? me deixa com o Quarto meu episódio, o pedestal cara ainda não aqui, se cara. acostuma com o negócio. Hoje a gente vai falar de discipulado, é isso? Cara, eu acho que a gente podia falar de linhagem, de tradição discipulada, hein, Marcião? O que você acha, cara? Qual é a sua linhagem? Qual é a sua linhagem? Você sabe a sua linhagem? Não sei. Não, independente do Kung Fu do Tai Chi, você sabe a sua linhagem enquanto ser humano? Não é muito louco a gente ser brasileiro e não saber... De onde veio? Os nossos ancestrais, O cara? máximo que eu sei é o meu avô. O Igor me lembra viking, Então, assim. Não, Itália. Não? Não, mas você vai até onde na sua... Não, meu avô, só. Para no seu avô? Parando meu avô. E bisavô não sabe? Não. Tem o nome dele. Sim. Porque, isso aí eu sei porque tem o documento de quando ele chegou no Brasil. Então tem o nome da cidade, Padova, não lembro. Pode ser norte da Padova, Itália, pode. sei lá. Mas eu acho que meu avô ele veio meio fugido, cara. Que ele tem uma cara de mafioso italiano. Com Ah, aquele é? bigodinho fino, assim. Sei, Deve ter matado sei. uma galera lá e veio fugido pro Brasil. Mas seu avô é vivo ou não? Faleceu? Não. Eu só tenho Márcio. uma avó viva que é da parte da mãe. Que esse vô aí era da parte de pai, né? E você vai até onde na sua linhagem? Eu sou descendente de mineiro. Pode ser? Cara, a galera de... Não, mas sim, mas mas de falar, a pode galera ser. de Minas não sabe muito bem de como chegou em Minas. Não, mas você sabe. Você, Não, mas você já tem percebeu referência isso? da sua avó, do seu avô? Você sabe? Meu avô. E bisavô? E bisavó? Não. Então você para também no seu avô. Meu avô. Meu Não é avô muito louco a gente não saber materno. disso, cara? Aqui? Sim, é muito louco. Porque eu também não vou muito longe. Eu vou pro meu avô, e aí quando vai avô e avó, quando vai para bisavô, bisavó, aí já é via minha mãe. Ou via meu pai, contando histórias, falando coisas. Mas uma coisa que eu tenho vontade de fazer é algum dia ir pra Itália, talvez nesse projeto aí de dar uma volta ao mundo, Opa! ir pra Itália na cidade lá e tentar descobrir alguma coisa. Porque o nome também não é muito comum. Se você dá um Google no meu sobrenome, não aparece muita gente, assim, tipo, mesmo na Itália, sabe? Mas antes da gente entrar no papo, Gil, acho que a gente tem uma mensagem do nosso patrocinador, hein? Mas eu acho que já... Ah, é? Qual é a mensagem? Quem é o patrocinador? Qual que é a promoção, então? O Change I Go, ainda mais agora com esse dólar galopante. Com quem? O dólar galopante, meu amigo. Temos Qual que é a uma promoção, reserva então? aqui. Vamos lá. A promoção, para quem aparecer na escola e falar com o Marcos Paulo, que é sempre o Marcos O Paulo. Marcos Paulo é nosso A galera. galera vai chegar lá e não vai estar nem sabendo disso. Chegou na escola, falou que assistiu o nosso podcast, ganha 50% de desconto no primeiro mês de treino. Peraí. Primeiro mês de treino. O chefe ficou maluco aqui. 50% de desconto. Caramba, Tá bom? meu. Tá bom assim? Tá bom. Você Vai falou? vai cobrir a oferta? Não, você falou, Vai tá cobrir a falado. oferta? Você falou, Acho que tá agora, falado. Bom, lá de Santa Cecília podia cobrir a Depois a oferta. gente faz uma reunião pra No você quinto falar sobre episódio, isso. talvez, a gente cubra, né? Bom, então vamos falar sobre linhagens, discipulado, o que mais? E tradição. E tradição. Mas você sabe que eu puxei essa coisa da nossa ancestralidade, porque isso tem a ver com, É mesmo? com o papo. Então conta mais. Tem a Gil. ver com linhagem, tem a ver com tradição, tem a ver com, de alguma maneira, também com discipulado. Porque se você pega, por exemplo, a família Chen, 20 os caras gerações. têm 20 gerações Eu sou a documentadas. 21ª geração Olha da só. família Shen. Imagina. Meu Shifu é 19ª. Mas você não tem um olho puxado. Não tenho, porque eu nasci aqui nesse país maravilhoso que é o Brasil. Pátria amada Brasil. Gigantes pela própria natureza, né? Nossa, agora de falar isso tá tão carregado de política que enquanto eu falava Pátria amada Brasil, eu fiquei Já vai dando uma já me tristeza, veio um né? monte de imagens, assim, já vai Já ia dando uma tristeza. né? O cara termina a Oh, frase já Deus do céu, chorando. porque é igual a bandeira. Por que fizeram isso com a nossa bandeira? Os caras conseguiram fuder a bandeira, né? Ai. Conseguiram fuder a bandeira. E eu que sempre fui à China com a bandeira do Brasil, agora eu já não a sei minha- mais. a bandeira que eu tô hoje. Agora eu já não sei mais se eu vou à China. Não, vou sim, meu país. Não tenho olho puxado, como todos sabem. Também não tenho aquele cabelinho, né, mais lisinho, como todos sabem. Mas tive o privilégio e a honra de me tornar discípulo de um dos grandes nomes do Tai Chi. Além de me tornar discípulo do mestre Zitian, tive a honra também de me tornar discípulo do mestre Xi. Não, você é Que monstrão, cara. Você São sabe que feitos assim na vida. o Igor sabe da história dos 8 cavalos lá?
Que você ia ser um dos cavalos? Não, mas a gente pode entrar nesse papo muito em Putz, breve. eu tenho o maior orgulho de falar que hoje eu ia ser um dos cavalos da China. É mesmo? Da China não, Márcio, de Chandigarh. É, de Chandigarh. Mas o que é? Meu, é animal. Não, conta essa história, que essa história é animal. Não, na verdade... O povo tem que saber disso. Alguns discípulos do... Não, mas o seu mestre é um dos dragões. Como é que é? Dragões? É. Conta aí. Tem que falar do... Ele tem que contar a história inteira. O que é essa história de dragão, cavalo? Não, nós temos 4 dragões no estilo Shen. 4 dragões, que inclui o tio do Zichang, que é o mestre Shen Shaoan. O que são esses dragões? São considerados, todos eles são 18ª geração, são considerados os guardiões da linhagem, são os da fodão. família. Isso, Tá. literalmente isso. Shen Shaoan, como é descendente de sangue dos antecessores da família, é considerado o patriarca. Mas junto com eles tem Chen Zhelei, enfim, tem outros mestres também. Aí a gente desce para outros... Isso é 18ª geração. Isso é 19ª geração. Não, Os dragões. Os dragões é 18ª, ou não? 18ª. Aí 19ª... Não, mentira. Os dragões são 19ª. Ah, tá. Uhum. Aí o meu Shifu, Zichang, 20ª geração. Entendi. E eu, 21ª. E seu Shifu é... O meu Shifu não tem esse título. Ele não Márcio. tem título? Não. Ah. O que a gente tem na Vila Shen, a gente tem os tigres. Os 8 tigres. Ah, é os tigres. Mas você não ia ser tigre, você ia ser os Não. cavalos. O cavalo. Eu ia entrar para um grupo chamado os 8 cavalos. Mas, e o seu da mestre é Vila Shen. tigre? Não. Ah, tá. Os meus irmãos de treino são tigres. Ah, entendi. Os O que seria alunos a 21ª geração. seriam todos isso, a 21ª geração. E aí, quando eu me tornei discípulo, um ano depois, rolou um papo com outros irmãos que se tornaram discípulo também, e com aval do Shifu, da gente criar um grupo que ia chamar os 8 cavalos. de Olha que Chandigarh. legal, cara. E cavalos porque na tradição chinesa, os cavalos são muito pintados na pintura chinesa. Ô, Igor. Não, e Quan Kun tinha um cavalo, cara. São muito cultuados na tradição chinesa. O E aí Igor tá com uma todos cara os- estranha. Ele vai... Não. Vem bomba, hein? Vem bomba. Todos os quadros que aparecem cavalos são sempre 8 cavalos. Então tem muita história envolvendo isso. E aí isso rolou um tempo, isso ia acontecer, ia ter uma cerimônia para que isso pudesse ser feito. Isso acabou depois não avançando. Vocês têm um grupo no WhatsApp chamado Os 8 Cavalos? Temos, Não tem? temos. É uma fotinha No com 8 WhatsApp cavalos? não, no WeChat, no WeChat, que é o WhatsApp chinês. E como é que é? Tem uma foto de um cavalo? Ou são 8 Não, tem uma cavalos? foto de 8 cavalos. É mesmo? É. E o seu é um pangaré, não é um pangaré. O seu não, é um nossas cavalo fo- mesmo. A foto do grupo tem 8 cavalos. As nossas são cada um a sua foto, né? Não tem... Ah, eu acho que tinha que colocar uma foto de um cavalo, né? Pô, tem que ter um cavalo, meu. Imagina. Então, mas a gente começou falando dos nossos ancestrais. Não foi por acaso, não. Foi para fazer essa conexão com o tema de hoje. Fazer um link. Fazer um link aí. E eu sempre achei curioso a gente não saber isso aqui, cara. Quando você vai para Japão, China, Coreia, ou até mesmo para África, você tem um pouco mais de lastro assim, em relação a quem veio antes de vocês. A gente parou aqui no avô. Então, o sobrenome da família da minha mãe e meus avós era Ferreira. E aí dizem que Ferreira tem algo a ver com Portugal, português, né? Ah, mas você não sabe nem o país. Não sei. Eu falei brincando que eu era descendente de mineiro. Mas é porque eu não sei mesmo. Não, a gente não Na verdade, eu acho que eu nunca nem perguntei pra minha mãe sobre isso, sabia? Acho que eu vou procurar Eu vou saber. dizer uma coisa aqui, isso eu acho extremamente violento a gente não saber. Sim, muito. Extremamente violento. Por Acho quê? que Porque, Márcio, eu acho que não sei. é uma parte da nossa história, é quase como se você não E que- sabe o... Você não sabe e aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis de saber. Por exemplo, meu pai e minha mãe são falecidos. Eu tenho Não, e o Igor uma é avó. novo, hein? O Igor só chegar até a avó, você é bem mais novo do que a gente. Sim. Eu tenho só Entendeu? uma avó viva. Entendeu? Então eu não tenho nem pra quem perguntar. Não tem. Aí acabou. O que eu vou descobrir daqui pra frente é o que eu for descobrir por força própria minha, assim, de ligar, de Exatamente, tentar descobrir alguma exatamente. coisa. Mas por que vocês queriam descobrir? É que, na verdade, eu não sei. Eu não entendi muito quando você fala que é violento. Mas por que a gente seria legal descobrir? Eu teria curiosidade.
Mas não acho. Eu não sinto esse lance, putz, é até violento. Mas por que você queria descobrir? Por que é esse? Por que a gente... Vocês sentem isso, assim? O que eu senti é que vocês ficam sentidos com isso. Sim. Eu nunca pensei muito sobre isso. Por que a gente valoriza tanto saber no Kung Fu, no Tai Chi, a gente dá tanta importância para saber a linhagem? Por que a gente dá tanta importância para saber com quem o mestre Shi treinou, quem treinou o mestre do mestre Shi, quem treinou o mestre do mestre, do mestre, do mestre, do mestre? Qual é a relevância disso? Pensando no Kung Fu. Vamos sair um pouquinho do pessoal. Vamos pro profissional. Putz, eu acho que é o grande fio condutor, né? Eu acho, assim, a gente saber... Que nos conduz para onde? Na verdade, eu saber com quem o meu mestre aprendeu, eu ter essa referência, mostra muito... Primeiro que mostra o meu respeito com aquilo que eu trabalho, com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu carrego, com aquilo que o meu mestre passa, mas mostra muito para onde eu vou também. Sim, então, você olhar a história para entender o futuro, né? Isso. Ou para te ajudar a andar. Isso. Então, pra frente. por exemplo, tem uma posição que a gente faz, assim, que sempre quando eu faço aquele determinado movimento, eu vejo a foto do mestre do meu mestre. Uhum. Então, é como se eu... Putz, caramba, eu tô fazendo a mesma coisa que o meu avô de treino fazia. Então, o meu fio condutor com essa... Mas essa base. Agora, te respondendo o que você perguntou, cara, eu acho que é a mesma coisa. Uhum. Quando eu falo do violento, para mim, eu não ter referência do meu bisavô, do meu tataravô, ou nem ter histórias assim claras na minha cabeça, é como se tivessem apagado isso, assim, tivessem tirado isso de mim, e aí eu não tenho condição de olhar para trás e falar, cara, quem era o pai do meu pai, sim, mas quem era o pai do meu pai? Sim, exatamente. O que ele fazia, que influências ele deixou pro meu avô, que o meu avô passou pro meu pai, que meu pai passou para mim. Então, são acho vários, que nesse sentido são também. Vários fatores muito... Intangíveis. São muitos valores intangíveis, né? Por exemplo, uma coisa que eu fico pensando, o neto... Se eu tiver um filho e o neto do meu filho não vai saber da existência da minha avó, por exemplo. Exatamente. Se você não... O neto do seu filho. Que seja. Sim. O meu neto não vai saber da existência da minha avó, por exemplo. Entendeu? Se eu não tiver nenhum registro para contar, mesmo que seja oral, ou qualquer outro registro, não vai saber. Mas você tem fotos? Não, tenho. Mas o que eu estou colocando é o seguinte. Mas eu não sei a existência do meu bisavô, entendeu? Oi? Eu não sei da existência do meu bisavô. É essa relação, assim, de uma tradição de passar para a geração seguinte. Agora, isso que você falou tem um movimento, quando eu faço, eu sempre acesso essa foto do mestre, do meu mestre, né, do mestre Shi. Cara, sabe que esses dias eu falei isso num papo, numa live falando do Dia Mundial do Tai Chi, e aí eu tive um insight, assim, falei, cara, toda vez que eu me relaciono com um aluno, toda vez que eu vou dar uma aula, é como se eu tivesse tendo a oportunidade de acessar esses mestres que vieram antes da gente. Sim. É um peso maior, né, que você traz, né? Sabe, é quase como se um portal da ancestralidade se abrisse. Uhum. Cara, e aí você vai... Quantas vezes eu não já dei aula escutando o mestre Shi ou o mestre Zitian me falando coisas assim. Claro, mais o mestre Zitian. Sobretudo quando a gente tá junto, ou vai para Taiwan, ou vai para a China e tem esse contato intenso com ele. Então tem essa carga que é muito intensa. E a gente pensar que, cara, toda vez que você dá uma aula, o teu aluno te leva a se conectar com toda essa ancestralidade, seja do Meihua ou do Shen Tai Chi, isso é muito foda, cara. Isso é muito sensacional, cara. Isso eu não tenho. Não, mas é engraçado porque assim, eu tenho isso muito forte dentro de mim. Essa coisa de carregar essa árvore, né? Tem isso muito forte. Mas é engraçado, cara, porque isso nunca bateu na minha parte familiar. Na verdade, pra mim, a minha mãe sempre foi o topo de tudo, assim. Uhum. É dali pra baixo, né? Isso, ela sempre supriu tudo, os exemplos, como você tem que agir, como você tem que ser, entendeu? Engraçado. Mas agora que tá me batendo, eu vou conversar sobre isso. Não, mas aí eu acho que tem uma coisa. Mas será que não é... Também. Será que você não tem essa sensação justamente porque você não sabe? Então, isso, exatamente. Talvez agora pensando... Revelações desse podcast. Porque agora é interessante isso, porque, por exemplo, o meu avô, quando eu era criança... Minha mãe... Vai que seu avô era um torneiro mecânico, um ferreiro, um pintor automotivo, e você tá aí resgatando a ancestralidade do seu avô. Cara, eu vou contar uma história do meu avô que vocês vão rachar o bico.
Quando eu era criança até meus, acho que 11 anos ou 12, assim, minha mãe trabalhava à noite, meus irmãos estudavam à noite e meu avô ficava meu avô morava em Minas, né, Uberaba. Mas muitas vezes ele ficava em casa com a gente, um período, né, passeando e tal. E eu que ficava com ele à noite. Então, esquentava a janta pra ele já tinha 80 e poucos anos, tal, assim. E aí eu vou contar uma história engraçada com meu avô. Ele me ensinou a jogar escopa. Vocês sabem o que é escopa? De Como baralho? chamava o seu avô? Puta, eu chamava ele de Voduca, mano. Voduca? Voduca. Voduca. Voduca, mas era... Cara, esqueci o nome Que do meu idade avô, você tinha nessa... 11 anos. acho que uns 11, 12, 11, mais 12? ou menos. Mais ou menos. E ele me ensinou a jogar baralho, né? Em específico era escopa. Puta, um dia ele me pegou roubando, mano. Me deu uma lição de moral, cara. Porque ele sempre jogava baralho e eu sempre ia preparar um chá pra ele e a gente jogando baralho. E eu ia até a cozinha, então como se ele tivesse sentado aqui. Quando eu ia pra cozinha, eu voltava e ficava atrás dele olhando as cartas. Olha só, o princípio da corrupção. Já Cara, e um dia ele fez assim e eu tava atrás dele. Cara, o velho ficou brabo, Você hein? nunca mais esqueceu. Não, ficou na minha cabeça. Meu, Jogou baralho depois? Você? Jogamos, assim, mas eu nunca esqueço, cara. Nunca mais roubou também. Nunca mais, cara. Porque ele me deu uma lição de moral. Ele falou, é assim que você quer ganhar. Por isso que você sempre ganhou de mim, né? Porque você fica... mas assim, a única referência que eu tenho, assim, desse fio aí de família... Essa comida de rabo que você levou. Era desse meu avô, assim, entendeu? Mas nunca procurei saber. Não sei nem com que ele trabalhava, cara. Então, pra mim, Pai- isso não pai saber da é sua- triste, sabe? Eu também acho triste. Eu acho cara. bem triste. Cara, Eu não acho sei. muito triste, Cara, não sinistro isso, Eu né? acho que a gente vai E encerrar agora, o podcast aqui agora. Não, Vamos Peraí, deixa eu encerrar e ligar. vamos Eu vou ligar aqui Vou agora pra chorar minha ali mãe. em casa agora. Vou ligar pra minha mãe e vou... Vamos botar a dona Marlene ao vivo aqui? E sabe que essa coisa que a gente faz muito com o Mestre Chico quando ele tá aqui no Brasil, que a gente faz com o Zitian, quando ele vem pra cá também, a gente tem uma entrega, uma dedicação, o mundo para, e coitadas das nossas companheiras, o mundo para e a gente se dedica ao mestre quando ele está aqui, quando ele está na nossa presença no nosso país ou quando a gente vai para lá também. E a mesma coisa ele faz lá com a gente, né? Tem uma dedicação muito grande. E você sabe que em alguns momentos eu cheguei a me perguntar assim, falo, caracas, mas será que eu faço tudo isso com meu pai? Meu pai está vivo ainda. Será que eu faço tudo isso com meu pai? A gente se entrega tanto para as artes que a gente ensina, dá tanto valor para árvore, né, para os antecessores do Kung Fu e do Tai Chi que a gente ensina, e a nossa vida pessoal, às vezes a gente fala, não, tá bom, deixa aí, dou de barato e tal. Eu acho que isso é algo pra gente, além de refletir, acho que vale a pena a gente... Não, eu acho que não. Eu acho que a gente faz aquilo que é aquele momento, a gente valoriza que é uma pessoa que vem de muito longe, a gente não vai ter uma outra oportunidade, passa rápido. Mas eu não relaciono. Putz, será que eu faço isso pra minha mãe? Minha mãe é minha vida inteira, tá ali comigo todos os dias, né? Acho que é diferente. Mas você sabe que eu me sinto culpado por uma coisa? Eu me sinto mal em relação, por exemplo, ao Mestre Xi? O quê? Da distância. De estar distante dele? Me sinto muito mal com isso. Por exemplo, os meus alunos, os meus alunos mais graduados, assim, eles estão muito perto de mim, né? A gente convive todos os dias, assim. Os instrutores, tudo. E eu me sinto muito acolhido por eles. O que você precisa? Né? E você sabe que quando essa distância que a gente tem, né, lá do mestre e tudo, eu me sinto muito mal com isso. Me faz mal, assim, eu saber que se eu falasse assim, putz, eu queria ir lá agora. Só ficar lá. E aí, mestre, tudo bem? Pá. Entendeu? Em tempos normais, pré-peste, você visitava ele de A gente se encontrava a cada 2 anos. cada 2 anos. Ou ele vinha pra cá, ou você ia pra Isso, lá. a cada 2. Isso sempre me incomodou, assim. Agora muito mais com essa pandemia, porque a última vez que ele veio foi em 2019. Então agora a gente tá em 2021. Porque ele já tem 75 anos, mais ou menos, 75, 76. E eu acho que essa relação... Outra que é o Shifu, né? É isso, é meu mestre de Kung Fu, pô. É o cara que me guia. Né? É a minha referência técnica, minha referência marcial. É a pessoa que mais me dá conteúdo, né? Então eu me sinto muito mal, cara. Muito mal, assim. E eu falo sempre isso pro Gil. Eu falei, Gil, eu não sei se eu vou pra China tão cedo, pra Taiwan. E eu sempre falo, não, a gente vai. Não, e sendo realista. Pandemia. Outro, financeiro, cara. Sim, o dólar a 6 O reais. dólar a 6? Como que você compra uma passagem, 5 mil dólares a 6 reais? Só de passagem, então é... Não, vai melhorar. E de onde que vem essa... Eu não sei se é a palavra certa, tá? Mas a devoção do mestre, historicamente.
Por que existe isso no Kung Fu, nas artes marciais, no Tai Chi? Cara, eu acho que existe pela nossa busca pessoal em querer fazer algo mais verdadeiro possível. E aí a gente chega nessas figuras, né? No mestre Shi, no mestre Zitian. Eu acho que tem uma coisa também que acaba sendo o grande impulsionador dessa devoção, que é aquilo que eu acho que você falou no primeiro episódio, Márcio, que tem a ver com respeito. A gente tem na tradição marcial, ou na tradição chinesa especificamente, uma clareza absurda, assim. Você deve demonstrar respeito a quem veio antes de você. Deve demonstrar respeito aos mais velhos, sobretudo. E quando a gente vai para essa relação de professor, aluno, mestre, discípulo, nossa, isso ganha um contorno muito grande. E aí vem um outro conteúdo que tem a ver com Confúcio, que ele fala bastante disso. Confúcio... Família, né? Professora da família. Traz bastante esse conteúdo de amor filial, né? Que você deve demonstrar respeito ao seu pai e sua mãe. E aí quando a gente se torna discípulo de um mestre, cara, isso é como se você tivesse uma grande oportunidade para você continuar manifestando todo o seu respeito. Como você enxerga isso? Porque você já foi aluno do seu mestre, aí um dia vou falar um exemplo, você virou uma chave que agora você não é mais aluno, você virou discípulo. Como que é essa relação de discípulo? Por que você se torna discípulo? E em quanto tempo? E quem que escolhe? Espera, acho que antes de você responder, tem uma coisa importante. O Igor... ele participou da nossa cerimônia de discipulado com o mestre Shi. Eu sou discípulo... Mentira. O único fora da bolha, hein? O único fora da bolha. Ele participou fazendo registro lá desse dia que foi bem importante. Depois você tem que falar pra gente o que você percebeu, o que você sacou, assim. Qual foi a sua percepção? Mas, beleza, já entrei nisso. Mas primeiro, o que é tornar discípulo? Primeiro, só vou responder pelas perguntas. São várias perguntas. Muita coisa, hein? Não tem um tempo, né? Não tem uma regra de tempo, assim, para No caso de vocês, foram o quê? 20 anos? Vocês estão treinando? Cara, se eu considerar desde quando eu comecei a me envolver com Kung Fu e Tai Chi, eu me tornei discípulo depois de, sei lá, quase 30 anos. Aí. Quase não 30 coisa... anos. Só que eu não estava 30 anos com o mestre Zitian. Não, ok, mas... Eu estava envolvido com Tai Chi, com Kung Fu, há, sei lá, quase... No mínimo 2 décadas e meia, com certeza. No meu caso com o Zitian, teve uma coisa curiosa que foi... Eu estava buscando já me conectar a uma linhagem tradicional de Tai Chi. O Márcio sabe disso, o André também, que é meu irmão de Kung Fu, sabe disso, o Basílio, enfim. Então eu estava numa busca. E o mestre Shi também ajudou. Em algumas idas a Taiwan, o mestre Shi me apresentava alguns mestres amigos deles, porque ele queria que eu me conectasse a um mestre... De Taiwan, amigo dele. Né? Amigo dele. E eu sempre tive essa coisa, não, eu quero ir para Vila Shen, eu quero ter essa experiência lá, já tinha lido muita coisa, até que rolou essa ida para lá. Eu fui primeiro com Márcio, Raquel e César. Em 2014 nós fomos lá. Um dia bate e volta, porque a gente estava num campeonato em Zhengzhou, campeonato lá do Templo Shaolin. Ganharam? O Márcio ganhou, Raquel, enfim. Eu tava como Kong Quan Chi, que é Relações Públicas. Tava só lá fazendo fotos. E tinha acesso a áreas VIPs como fotógrafo. E aí quando eu fui a primeira vez para Vila Shen, eu falei, cara, é isso aqui. É esse lugar que eu quero treinar. É nesse lugar. Fui para lá, depois no ano seguinte eu voltei e passei 8 meses lá. Eu cheguei em agosto, eu me tornei discípulo em dezembro. Então foi um processo mais rápido. Muito rápido. Eu tinha esse desejo de um dia me tornar representante dele, me tornar representante dele aqui no Brasil e tudo mais, mas não imaginava que fosse tão rápido. Primeiro que alguns irmãos mais antigos de treino vieram me perguntar, mas você não tem vontade de se tornar discípulo? Lá? Isso lá. E aí eu falava, tenho, mas acho que isso é uma coisa mais pra frente e tal. E aí, um sabadão, fomos almoçar, eu, o mestre, a família de um amigo, irmãozão de treino meu, e rolou esse papo sobre o discipulado. Tudo em chinês, lá falando de discipulado, de vez em quando me citavam, então eu ia entendendo mais ou menos o que estava rolando ali. Quando terminou o almoço, o mestre falou, Rei, amanhã prepara tudo para o discipulado. Falou assim, direto, tá.
E aí eu tomei aquele choque e falei... Caraca, Mas você sabe que eu acho que ele fala dessa... Eu liguei pro Márcio, liguei pro André, pro Basílio... Mas ele falou dessa Wagner, forma porque ele já Tommy. sabe que existe uma barreira do idioma, que não tem muito... Não tem como que eu vou explicar pra um cara que não entende o que eu falo? Então ele já falou, já sei que você vai ser meu discípulo, já sei, então vai ser amanhã, beleza, acabou. Então, Igor, nessa linha do quem decide, sempre passa pelo mestre. Passa pelo mestre a partir da relação que a gente constrói com o mestre. Mas é uma coisa que vem dele. Não adianta eu ir lá e falar, não, eu quero me tornar discípulo, me aceita. Se ele achar que não vai rolar, entendeu? Então foi isso. E aí, indo para o que o Márcio perguntou, o que mudou? Eu lembro, sábado a gente teve que arrumar tudo, comprar roupa, cortar cabelo, se preparar para o discipulado que é assim no domingo de manhã. Comprar fruta, para preparar. Tem todo um ritual que você oferece comida, incenso para os antecessores, né, para os ancestrais. A gente preparando isso e eu ainda estava na dúvida. Pensava, cara, será que eu aceito isso mesmo? Onde que eu tô me metendo? Será que tá na hora já? Aí alguém me falou, eu falei com 4 pessoas, com o Wagner, com o Márcio, com o Basílio e com o André. Alguém me falou, você já tá nisso há muito tempo. Faz 5 meses que você tá com o Zichan, mas você tá há X anos envolvido com o Kung Fu e com o Tai Chi. Então, isso que está acontecendo agora tem relação com a tua história, não é só com esse contato com ele. Esses meses. Nesses meses. E aí, beleza, mesmo no dia do discipulado, ainda domingo de manhã, eu tava... Mas esse é você, né? Sei você lá, é assim. Sei lá, será que é isso? Será que é isso? É tipo um casamento, né? Ele é assim. Sabe? Foi, beleza. E foi incrível, cara. Foi incrível. A mudança para mim, na prática, que eu senti de mudança absolutamente mudou a minha relação com os irmãos de treino e com a família de sangue do mestre. Uhum. Eu lembro que era dezembro, depois veio o Ano Novo Chinês, e eu fui na casa de todo mundo. Fui na casa da sogra do mestre, fui na casa da irmã do mestre, fui visitar os parentes que ele visita tradicionalmente no Ano Novo Chinês. Então ele me levou para esses lugares todos, fui em casamento da família. E aí, ao fazer tudo isso, eu encontrei a minha família, eu encontrei dinâmicas que você tem na sua família, que você tem na sua família. Todo mundo comendo meio no chão, passa prato de comida e não sei o que lá, aquela coisa absolutamente trivial de família. E isso é algo que eu valorizo muito, assim. Eu gosto muito dessas coisas mais de ritual, prezo muito por essa percepção e noção de hierarquia, mas essa coisa da família mais solta, mais despojada, isso para mim é algo que foi incrível. Então acho que foi uma grande mudança. Do ponto de vista de técnica, de acesso a técnicas, a conteúdos secretos, que tem essa fantasia no meio da arte marcial. Mas pra gente, né, mudou isso. Você sabe que eu não passei a ter acesso a conteúdos especiais, mas eu percebi que eu passei a ter correções no jeito que eu faço. Então você teve acesso. Se eu vou para a Argentina acompanhar um seminário dele lá, ele me pega e me põe lá na frente. Sim, e todo mundo já te vê, o cara que é o discípulo. Corrige, se ele vem para cá, ele faz questão de corrigir. O único brasileiro e o único da América Latina. O único brasileiro. Discípulo? Por enquanto, sim. O único da América Latina, discípulo. Sim. Ocidental ou não? Não, tem outros. Tem outros ocidentais. Tem outros ocidentais. Mas são tão gatos quanto você, não? Não, mais gatos do que eu não existe. São tão cavalos? Eu fui o único quase cavalo de Chandigarh. Mas com vocês teve algum acesso de técnicas secretas e coisas do tipo? Não sei, não é secreto. Mas é legal falar, cara. Isso é legal. Então Teve. A gente, não cara, coisas muito secretas. A gente aprendeu técnica da invisibilidade. Mas técnicas secretas que algum dia o Igor vai acessar, será? Se eu for discípulo. Se for discípulo, sim. Se for discípulo, sim. Igor, olha pro horizonte aí, hein, cara. Se for discípulo, projeta. Eu nem sei se um dia eu ensinar as técnicas que eu aprendi depois que eu virei discípulo, eu nem sei se eu vou ser expulso. Por exemplo, se eu pegar uma técnica, eu vou te ensinar e você não é discípulo. Tá, não. Não sei, será que eu vou ser... acho que não. Daqui a pouco você Tira aparece ele, no TikTok. É só o Igor não ir pro YouTube fazer o Taolu secreto, que eu acho que tá tudo bem. Não, mas conta aí, o que você percebeu de mudança, assim, pra você? Primeiro que a gente demorou
10 anos, né, com o mestre. O primeiro contato oficial com o mestre foi em 2007. A gente tornou discípulo em 2017. Foram 10 anos de relação. E você sabe que tem um lance, que a primeira vez que eu fui lá em Taiwan, na casa do mestre, eu achei bem diferente um Xixon lá, um aluno mais velho do mestre, já chegou na casa dele. Entrou na casa dele já, sentou na mesa assim, começou a preparar o chá. E aí eu olhei e falei, nossa, malucão folgado, né, mano? Maluco folgado. Chega na casa do mestre, já pegou a chaleira, preparando o chá pra todo mundo. Bom dia. Falei, cara, sinistro isso, né? Eu juro que fiquei em choque, assim, né? Beleza. E depois eu fui sacar, né? Que quando você vira discípulo, eu acho que a sua liberdade, ela aumenta, né? O acesso que você tem à família. E você assume algumas isso, tarefas, então acho que a primeira coisa assim. que eu senti, que quando a gente se tornou discípulo, eu senti uma abertura maior, assim, sabe? A gente sempre foi muito... O mestre sempre deu muita abertura pra nós, mas eu senti um acolhimento maior, sabe? Até da mulher do mestre, depois trocando mensagens, né? Pelos aplicativos, assim... Acesso a técnicas que o mestre sempre deixou claro. Tipo assim, não, essas técnicas eu só ensino pra quem é discípulo. Então eu pensei, putz, eu quero aprender isso, então eu vou ter que ser discípulo. Valeu a pena? Então, olha, valeu, viu? Pelas técnicas. É caro, hein? Mas foi caro. Então. Não, sim. Sim, valeu a pena. Não me arrependo. E outra coisa, é uma coisa que eu queria muito. E como eu sempre falei isso com o meu irmão de treino, o André, que a gente precisava fazer. E acho que seria um marco legal... 10 anos de Ponlai, 10 anos de relacionamento, a gente fazer esse marco. Foi legal que o mestre também... O mestre falou, não, mesmo o Gil não atuando com o Kung Fu, o Gil vai também ser discípulo. E foi bem interessante, porque não foi o mestre diretamente que falou, né? Ele sempre... explicou, a gente sempre perguntou, mestre, como que funciona? Funciona assim. Esse meu aluno foi discípulo, esse não foi, esse. A gente sempre perguntou, porque sempre foi o nosso interesse. Tem um mestre, eu quero ser discípulo dele. Pô, me dou bem com ele, é a técnica que eu sigo, é o que eu ensino, é com o que eu trabalho, é quem eu represento, eu quero ser discípulo dele. E aí um dia a gente chegou para nossa professora de chinês, taiwanesa, pedimos para ela ligar para ele, fui na casa dela, era um assunto muito técnico, então eu nem conseguiria falar sobre isso com ele, né? Então ela que fez a ponte falando, olha, o Márcio, o André, o Basílio, a Ellen, que é a esposa do André, se querem, né, se tornar discípulo, como que funciona, quando você vier a próxima vez, como que é, pode ser feito aqui, tem que ser aí. Então houve essa parte burocrática, né? De nos colocar à disposição que a gente queria ser discípulo dele. E aí a ansiedade só aumenta, né? Deu um... Nossa, e agora? Putz, ferrou, né? Ferrou porque agora eu não posso dar mancada, né? Não posso copiar a técnica da fita e falar que que eu aprendi com ele, né? Então a responsabilidade aumenta muito. E eu me sinto muito responsável, Igor. Muito, assim, sabe? Quando você tá se formando um curso de instrutor, eu tô passando aquilo adiante... Eu não sei se as pessoas percebem isso, cara, mas eu me sinto muito responsável de carregar esse discipulado, esse legado do mestre, tá passando isso adiante, porque a partir do momento que eu te formo, você vai estar livre, né, também, né? Para abrir essa escola, para trabalhar, para seguir adiante. Então, e você tá tendo esse fio condutor através de mim. Então, eu me sinto muito responsável, né? Pelo que vai acontecer com os alunos daqui para frente. E por isso que hoje eu me sinto muito, acho que triste de não estar mais junto com o meu mestre. Porque eu sou um discípulo dele. Eu assumi um compromisso que eu tô carregando a família dele, a família marcial dele, o conteúdo técnico, toda a história que ele tem. Eu não vivenciei a história dele, mas eu me banho da história dele. Dos mestres, das histórias que ele conta. E aí você começa a fazer em algum nível você faz parte disso. Isso, tudo, né? então eu pego todos aqueles mestres antigos, esse que desafiou esse, que lutou com esse, que lutou com esse, e o mestre treinou com esse. Então, quer dizer, eu não vivenciei isso, não é a minha história, mas através do meu mestre, do meu discipulado, eu me banho disso. E quando eu passo isso para você, você também se banha disso, entendeu? Então eu fico muito triste de não poder tá mais junto com o meu mestre, sabe? Então, não vou nem falar sobre pandemia, mas se não fosse a questão financeira,
Cara, eu acho que eu iria encontrar um mestre pelo menos 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Ir lá ficar 10 dias. Vou lá, fico 10 dias, volto, depois no meio do ano. Só que é muito longe, muita grana pra fazer isso, entendeu? Então eu fico muito triste. Você tem que falar pra gente qual foi a sua sensação, hein? Então, é porque quando eu fui lá fazer esse trabalho, tava bem no começo, né? De quando eu comecei a treinar. Então eu não tava entendendo direito o que tá acontecendo ali. Depois que eu fui entender a importância. Sim. Mas na hora lá eu falei, ok, alguma coisa exclusiva. Vou filmar, vou só filmagem. Vou fazer umas fotos aqui, filmar tal. Eu entendi que era alguma coisa exclusiva, mas eu não entendi a profundidade, né? A profundidade disso inserido no contexto inteiro, de mestre, discípulo. Né? A ficha foi cair depois. Essa sensação da importância que você não sacou tem a ver com a técnica? Por exemplo, se eu pegar um aluno faixa branca, certo? E eu passar uma técnica para ele da preta, para ele vai ser a mesma coisa se eu estivesse passando a técnica da branca. Por quê? Porque o grau de aprofundamento dele dentro daquilo é pequeno ainda. Então ele não saca. Hoje, se eu chegar para você e falar assim, Igor, você sabia, cara, que existem umas técnicas de louva-a-Deus que são essas e essas são tipo, cara, as top de tudo. E eu começo a te aprofundar naquilo, quando eu te passar aquilo, você fala assim, caramba, que da hora, mano. Eu aprendi a técnica que eu vi o mestre fazendo lá no vídeo preto e branco, a técnica que o meu professor me contou a história. Puta, hoje eu sei. Então, a importância, ela muda, né? Porque o seu grau de aprofundamento é maior. Exato. Então, talvez o seu grau de aprofundamento naquela época era pequeno, né? Eu treinava. Eu não me lembro, mas. Eu não me lembro. 2017, não foi? Foi. Foi quando eu comecei a treinar. Então, era pequeno. Então. Eu nem conhecia. Essa história da forma, que vai aprofundando, ganhando outra importância. No ano retrasado, né? Teve aquele workshop da. Que a gente fez? Deu um workshop da Verde. Do T-Show. Sim. E que pra mim mudou a minha visão que eu tinha dessa forma, entendeu? Muda, né? Muda completamente. Saber a história dela. Sim. Pega o detalhe do movimento. Sim. Então, e você sabe que, por exemplo, quando eu passei esse workshop, que eu contei a história, né, do Chifu Kevin, que foi convidado lá do dia de varrer a tumba, que um outro... Meu, isso ganha uma importância que você muda o negócio. Muda mesmo. Muda completamente. Sim. Então, eu acho que isso é o grande fundamento no sentido amplo da arte marcial do Kung Fu. Sim. Porque aí você começa a sacar que não é só ir lá e aprender um movimento. Tem algo mais profundo. E quando você começa a perceber a importância daquilo e que muda a relação de uma técnica simples que você... beleza, da faixa verde. Mas quando você volta lá e se aprofunda, você fala... Putz, que legal. É simples, mas é legal. Sim. É simples, mas caramba, tem um baita conteúdo por trás ali que muda o sentido, né? E você tá sentindo que ele tá respondendo aquela pergunta que ele fez no começo? Por que seria importante a gente conhecer a nossa história? Acho que ele tá. Então, mas é engraçado. Então, mas você sabe que desde o início aqui desse podcast de hoje, eu saquei uma coisa aqui, eu fiquei pensando aqui. Enquanto vocês estavam falando, teve uma hora que eu fui para Taiwan aqui. Você não estava prestando atenção na gente? Viajei. E aí eu saquei que acho que eu nunca dei importância mesmo. Acho que sempre a prática da arte marcial, para mim, sempre teve à frente. E aí hoje me abriu essa coisa. Cara, acho que eu preciso dar importância para isso. E isso é o quê? O que é o isso? Essa história da familiar, esse fio condutor aí. Agora, por exemplo, agora eu vou filosofar, hein? Pode ir longe? Por favor. Pode. Agora, se eu parar pra pensar o porquê que eu curto tanto essa coisa do Kung Fu, cultura chinesa assim, eu tenho certeza que eu já fui um chinês em outras vidas. Eita, Joga. Agora a gente foi para um outro nível. Agora vamos para um outro podcast. Hein? O próximo podcast. O próximo podcast vamos falar Mas tá bom. O que fomos em outra vida. Mas sabe que tem outra coisa quando você perguntou de linhagem, né? Hoje a gente tem, com essa coisa da aulas online, com YouTube da vida, Google, você tem muito conteúdo disponível, né? Você tem muita possibilidade de acesso e as pessoas também foram adquirindo e foram aprendendo, adquirindo habilidade para aprender a partir de coisas audiovisual. E às vezes muita gente me pergunta assim, mas
por que seguir apenas um mestre? E por que tão longe? Por que Né? seguir apenas um mestre? Porque o tão longe eu acho que é mais fácil de responder, porque tem a ver com a origem, talvez, com a raiz. E como a gente sempre buscou isso. Agora, por que seguir um mestre só se a gente tem muitas opções, muitas possibilidades de aprender? Tem uma diversidade de mestres tradicionais e que estão na China ainda, ou que estão fora da China, mas seguem o seu ensinamento tradicional. Por que você acha, Igor, que é importante seguir um mestre só? Ou você não acha? Você pode não achar importante também. Não sei, nunca tinha feito essa pergunta para mim mesmo. Não sei se tem uma... Acho que seria legal a galera comentar pra gente se é importante pra vocês, se vocês acham isso importante. A resposta vai vir no próximo episódio só, não? Não, a gente pode fazer alguns comentários aqui. Mas você tem vontade de Sobre- aprender outras coisas com outro mestre? Não Eu tenho tenho. vontade. Não, Não tenho, de- Márcio. Não de louva-a-Deus, assim, acho que de Então, louva-a-Deus isso eu que eu ia falar, me sinto de- muito completo, assim. De Tai Chi eu não tenho. Mas eu tenho muita vontade de Mas outros isso estilos. de técnica, né? Você não quer ter outro mestre e se tornar discípulo de outro mestre, por exemplo. Não vou falar que... Não, hoje eu não tenho vontade. Não é Mas essa a assim, pergunta. se eu conhecesse um outro mestre de uma outra técnica Outro sistema. e que rolasse uma afinidade, aí eu não sei. Não, a sua curiosidade hoje é tipo aprender técnicas diferentes. Isso, pela sim. técnica. Sim, né? porque na verdade com o aprendizado com o Mestre Shi, a gente sabe que, isso também vai ficar para um outro podcast, mas a gente sabe que o estilo louva-a-Deus ele é repleto de princípios de outras de outros estilos, de outros De sistemas. outros sistemas. Né? Então, por exemplo, um sistema Tongpei, certo? Eu tenho vontade de ir lá e me aprofundar nesse sistema, de treinar. Ah, mas você vai ser discípulo? Aí eu já não sei, né? Badi, que é um outro sistema Badi Chuan, também. um outro sistema. Xin Yi, putz, Xin. certo? Todos esses estilos que são Paquajan também. mais estilos internos, são diferentes. E tem coisa que a gente nem conhece também, que eu tenho vontade de aprender. Tem muita coisa diferente, entendeu? Mas agora Dentro do sistema louva-a-Deus, não, né? Eu acho que Não, quando você perguntou pra mim, eu acho que fui não. pensando Assim- assim, bom, na linhagem que eu represento, com a conexão que eu tenho com a família Shen, e sempre que eu vou à Vila Shen, eu sempre treino com o Zijian, que é o meu Shifu, treino com o pai dele, Shao Shen, e com os irmãos de treino mais velhos. Agora, ir para um outro mestre que tem, às vezes, uma abordagem um tanto diferente, eu ainda não tenho. Hoje eu ainda não tenho não sinto a necessidade e nem tenho essa curiosidade. Agora, para uma coisa do tipo Paquá, que a gente já falou sobre isso em outras vezes, talvez. Mas qual que é a sua resposta quando as pessoas te perguntam por que você treina com um mestre só? Igor, eu acho que tem a ver com tudo que a gente falou no comecinho. Tem a ver com essa coisa desse encontro que foi possível ser feito com esse Shifu. Uma afinidade. Tem a ver com afinidade, tem a ver com essa busca que a gente fez durante muitos e muitos anos para chegar até esse mestre. Tem a ver com uma decisão também, decidir estar com ele, porque de alguma maneira eu senti que aquilo que ele está me oferecendo do ponto de vista técnico, filosófico e etc, etc, me nutre Mas e uma me coisa que eu tô- satisfaz. Uma coisa que eu tô pensando aqui, a gente pode dizer que é segunda família, né? Sim. E aí, fazendo Muito. uma analogia com Muito. a sua família de sangue mesmo, é a mesma coisa que você te perguntar, por que você não escolhe ter outra mãe? Porque é minha família, entendeu? Tipo, eu não tenho essa escolha. Ah, mas eu vou gostar de alguém que me acolhe muito bem? Sim. Sim, mas não vai ser... Mas não vai ser minha mãe, nem, Exato. né? Exatamente. Mas eu acho que, por exemplo, em específico de louva-a-Deus, você tem vontade de aprender uma outra linhagem, alguma outra coisa? Não. Ainda mais o Acho Mestre que- Shi que sabe. Primeiro que o Mestre Não. Shi é um poço de conhecimento. Muita E outro, eu coisa. me sinto de verdade, eu me sinto um bebê. Me considero muito jovem de idade para falar que eu já aprendi tudo com esse mestre, né? Então, O que é o tudo também, né? é isso. Não, Então, não, e sabe que tem uma outra coisa também que é... A gente está falando de sistemas, né? Você fala do Shen Tai Chi ou do Tanlan Chen na vertente do Mestre Shi, é um sistema, um pouco que você falou no outro podcast. Eu aprendi o jeitinho, o borogodó da coisa que o Márcio fala. Esse borogodó você só vai aprender
se você se dedicar quase a sua vida inteira para um determinado sistema. Tem professores que têm habilidades e conseguem se dedicar a 2 ou 3 sistemas. Eu acho louvável isso e às vezes eu admiro. Mas para mim não daria, eu não conseguiria estar treinando o Shen, buscando me aprofundar, me desenvolver no Shen e mantendo o Yang. Não, e fora que é importante falar que quando eu digo também que eu tenho vontade de aprender outros sistemas ou outra técnica específica, não é que eu quero ensinar aquilo, né? É minha vontade, minha vontade pessoal. Tem essa eu tenho uma escola de louva-a-Deus, eu ensino louva-a-Deus, meu estilo é louva-a-Deus. É uma realização pessoal, né? Agora, vamos fazer um curso de pintura automotiva. Isso, eu vou trabalhar com pintura automotiva. Trompete, enfim. Entendeu? Então, é bem isso, né? Quer dizer, a gente não sabe. Né? Agora, por exemplo, a primeira vez que eu fui para a China, a gente teve um contato com o estilo do Rogério. Carro igual no Karate Kid. Ou ele ensinando os alunos, porque aí ele bota todo mundo. Como é que chama o seu amigo? O Marco. Marco. Isso. Marco. Então, por coincidência, a primeira vez que foi para a China, a gente conheceu um mestre do mesmo estilo do Marco, Supin Train, o nome do estilo. Cara, e a gente foi... Parecia que eu tava num filme de Kung Fu. A gente foi pro mato, umas árvores, barrão, a gente treinando lá com ele, mostrando técnica para ele. Cara, foi o máximo, assim. Então, minha vontade é de ir para outros lugares da China, seja de louva-a-Deus, não importa, é ver esses caras. Tipo, meu, que legal ele treinando, conhecer o mestre de louva-a-Deus. Não sei nem que eu vou treinar com ele, mas conhecer. Tem muitos mestres importantíssimos. Então, ir lá, tudo bem, putz, eu sou praticante também, putz, vim aqui para conhecer o senhor, porque o senhor é importante pro mundo, tá? Pô, posso ver um pouco? Posso. E ficar ali olhando, sabe? Não significa que eu quero treinar. Então, minha vontade é de cair no mundo, na China. A China é enorme, né? Tem muitos lugares da China. Fazer uma road trip na China, hein? Putz, animal, né? De bike. Vamos? Não sei o que Não, aconteceu sim, ali defender, também. você vai de bike do lado. Então, por exemplo, a China é enorme, né, cara? Então, eu tenho vontade de conhecer a China não só por conta da arte marcial, mas por conta da cultura do chá, coisas mais espirituais. Tem lugares que eu tenho muita vontade. Pô, tem muita coisa, tem muito lugar que eu tenho vontade de conhecer porque um determinado guru faleceu lá. Putz, eu quero ir lá, eu curto isso, entendeu? Então, é muito louco, assim, porque... E você poder ver outras escolas, né? Te enriquece muito, né? Te dá conteúdo, né? Pra gente ir pros finalmente aqui, uma coisa que me deu um insight agora também, com esse papo aqui, é que de alguma maneira todos os podcasts que nós fizemos até agora, não que a função dos nossos podcasts seja responder as perguntas que a gente faz pra gente, mas a minha sensação é que a gente tá abrindo as discussões, dando um pouco as nossas visões e deixando aberto para discussão em casa, né, com quem está nos acompanhando, e deixando agora até algumas coisas abertas entre a gente, que de repente a gente possa até fazer uma parte 2 de um determinado tema, enfim, ou voltar nessa temática. Essa temática que a gente está falando hoje... E fazer um dia só de respondendo as perguntas, né? Discipulado, tradição, e linhagem, isso é conversa para a vida inteira. E mesmo porque tem pessoas que vai achar que isso é balela. Exatamente. Tem muita gente que tipo assim, não, vou baixar a cabeça pro cara lá. Não, tem um monte de gente. E tudo bem. Márcio, sabe outra coisa que a gente se depara muito é com uma outra questão que é o que é melhor, né? Um pouco da provocação se é melhor Kung Fu Tahiti, mas qual mestre é melhor, qual sistema é melhor, qual linhagem é melhor. Não, o meu mestre é o melhor que o seu mestre. Eu acho que depois de alguns anos de treino... Qual é o mais simpático? A playlist vai ser... O mais simpático. A playlist vai chamar Discussões de Quinta Série. Depende. Mais simpático onde? Fora do país dele ou no país dele? Não sei. Não precisa falar. Você ficou nervoso agora, hein? Ficou em choque, hein? Mas o que eu ia dizer é que, como o Márcio disse... Não entendi se ficou em choque. Vamos lá. Como o Márcio comentou, agora até esqueci o que eu ia falar, pô. Como o Márcio comentou, essa coisa a China é grande. Cara, a China é grande. A Taiwan, apesar de ser bem menorzinha aqui, e a China tem muitos mestres, cara. Muitos mestres.
E eu sempre, aquilo que a gente falou, bom pra quem? Se é bom pra você, bichão, vai aí. Seja feliz, se dedique, faça o seu melhor no seu sistema, na sua linhagem. Se você quiser também não seguir um sistema, uma linhagem, e quiser ser um pouco mais polvo também, e aprendendo um pouquinho de cada coisa, também vale. Tá tudo bem. O importante é ser feliz e praticar e fazer o seu melhor. Isso aí, muito bom. Certo? É isso? Certo. Fechou? O que mais? Fechou. Fechou? Então tá bom. Até o bom, próximo. é isso. Ó, como é que é? Clica, compartilha, senta o dedo no like, joga nos grupos do WhatsApp. E que sobretudo, deixa comentários aqui. Tem que se inscrever, ativar o sininho, né? É isso aí. O que sei sobre tigres e dragões? Márcio Acertou Augusto? o nome. Valeu, gente. Valeu.